Bom, estou aqui ao vivo no Instagram, como prometido, vou hoje agora fazer uma reflexão do Evangelho e comentário à festa da Cátedra de São Pedro. Desde já a você que depois vai visualizar este vídeo, a você muita luz e muita paz, e também a intercessão e a proteção da Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Eu sou, para quem não me conhece ainda, alguns seguidores recentes, o Isaac Moraes Lavinsky, diocese de Ilhéus, formado, licenciado em filosofia, formado em teologia, especialização em filosofia e formando em português. Um ano aí para completar a formação em letras português pela frente. Então, desde já, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu acompanhamento. Também, como compromisso eclesial, integro atualmente o corpo docente e também a secretaria da Escola de Teologia de Ilhéus, em parceria com a UNEB. Minha gente, eu quero trazer para vocês o Evangelho do domingo de hoje, o primeiro domingo do tempo quaresmal. É o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Vamos rezar o Espírito Santo para que ele venha nos iluminar, para compreender a mensagem do Evangelho deste primeiro domingo do tempo quaresmal, o seu rico conteúdo, o seu sentido profundo para a nossa vida cristã. E que a intercessão da Virgem Maria nos ajude a compreender a mensagem cristã e também a mensagem cristã do Evangelho, como também da festa da Cátedra de São Pedro. Uma observação: amanhã a festa da Cátedra de São Pedro, mas eu já vou começar a fazer um comentário e algumas preces desde hoje, então. Certo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado,
renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu o seu tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um Evangelho muito simples e que já nos dá diretrizes bem certas da essência do que é ser cristão e da essência de forma particular, não apenas, mas particular, de forma específica, mais expressiva, do tempo quaresmal. Primeiro ponto é que o Evangelho de Marcos é um evangelho que foca muito o lado humano de Jesus e as obras de Jesus, mais do que milagres e outras coisas. Cada evangelho tem a sua pertinência, a sua peculiaridade. Se o evangelho fosse perfeito, ou contemplasse tudo do mistério de Cristo Jesus, não haveria necessidade do evangelho ser quadriforme, ou seja, ter 4 faces: Marcos, Mateus, Lucas e João. Cada evangelho aprofunda um aspecto do mistério de Cristo. Por isso que ele não dá muitos detalhes sobre, por exemplo, que tipo de tentação Jesus sofreu. Porque o Evangelho de Marcos ele foca mais as obras de Jesus do que a realidade de passividade. Se ele fosse focar as tentações, então o Evangelho de Marcos, neste momento aqui, neste capítulo, neste trecho, estaria aprofundando a resistência de Jesus Cristo, embora não passiva, mas o ato de resistir ao sofrimento do tentador. Elaine, Deus abençoe a sua vida. Como é que está você? Forte abraço para você, sua família e para Yuri, viu? Que Deus te ilumine sempre, conte com minha amizade, conte com minha ajuda, sempre que puder. Mas então, em primeiro lugar, Jesus estava acompanhado do Espírito Santo e ele foi impelido para o deserto. O deserto é um lugar simbólico. Na Sagrada Escritura pode indicar o coração humano, sedento, e deserto dá a ideia de aridez, não é isso? Aridez, secura. E o nosso coração é assim. Sem Deus, é um coração seco. É um coração árido. Amém, né, Elaine? Isso mesmo. É um coração árido. E o nosso coração necessita de Deus. O nosso coração tem sede de Deus, como canta o Salmo. Inquieto está o nosso coração enquanto não faz esse profundo encontro de saciedade com o Senhor. E Santo Agostinho já fala dessa inquietude. Então, tem esse significado do nosso interior, que só pode ser preenchido, transformado, saciado
pela presença do mistério de Deus. Porém, também existe um outro sentido de deserto. E no Evangelho de Marcos nós podemos entender o sentido desse deserto. Jesus é tentado no deserto por Satanás, ou seja, o deserto é o campo de batalha. E eu fico muito preocupado quando cristãos procuram uma santidade sem combate. Basta ler o livro dos santos, basta rezar o terço, rezar o rosário, ler a Sagrada Escritura e ficar na sua. Não combata nenhum tipo de tentação. Mas aí os cristãos que fazem só isso podem dizer o seguinte: mas eu combato as minhas paixões. Mas isso não basta. Somente isso não contempla todo o pacote da santidade. Dentro do pacote da santidade também existe o combater ideologias, combater ensinamentos, combater ideias que visam destruir a família tradicional, por enquanto. Ideias que que oferecem uma compreensão distorcida do mistério de Deus. Teologia da libertação, por exemplo. Tem que ser muito corajoso para dar o nome às coisas. E eu estou dando. Teologia da libertação marxista. Então, são doutrinas, são ideias que fogem do verdadeiro espírito do cristianismo. Precisamos combater, sim, as paixões que existem em nós, e a Quaresma e todo o cristianismo essencialmente nos convida para isto. Combater as más inclinações dentro, mas não esqueçamos também que existem os males por fora para combatermos, que vêm em forma de ideologias, de falsas doutrinas, de abordagens que não entendem o verdadeiro sentido, por exemplo, do ecumenismo, da comunhão, da fraternidade, não entendem o verdadeiro sentido do cristianismo. E todas essas falseações de concepção de cristianismo, de fraternidade, de reino de Deus, de evangelho, de qualquer coisa que se diga que é cristã, tem a sua grande responsável, teologia da libertação marxista. Então, cuidado com essas tentações que nos afastam do verdadeiro caminho de Cristo Jesus. Depois, o texto fala que Jesus vivia entre as feras. Cuidado com a interpretação ao pé da letra. Quando se diz, e você pode pesquisar na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, quando se escreve que Jesus vivia entre as feras, é para ilustrar para nós o seguinte, que é possível conseguir instaurar o paraíso no meio de tantos conflitos. E fera não é um bicho, a princípio, manso, não. Mas Jesus viver entre as feras quer dizer o seguinte, que há paz neste mundo e também no outro mundo, coisa que uma certa teologia nega, que exista outro mundo, que exista um reino de Deus para além daqui. Só é possível em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos traz a verdadeira paz. Só Jesus Cristo nos traz a verdadeira salvação e o reino de Deus. E Ele mesmo é a paz, é o reino de Deus em meio aos conflitos. Não é outro profeta, não é outro homem, não é outra figura, não é um simples revolucionário, mas o próprio Salvador, Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, Ele é o reino de Deus, somente Ele pode trazer de volta o paraíso a nós, que foi perdido por conta do nosso pecado. Porque o pecado original nos afastou da face de Deus, nos trouxe várias consequências nefastas que nos impedem de estar em profunda comunhão, de plena e verdadeira comunhão com Deus. Em outras palavras, o pecado nos faz perder este paraíso no sentido de comunhão com Deus.
E Jesus Cristo vem instaurar em nosso meio o paraíso, vem Ele mesmo ser o paraíso do qual nós nunca deveríamos ter saído. O paraíso que Deus nos dá aqui na terra se chama Jesus Cristo. E nós somos chamados a aderir a Ele. Depois o Evangelho fala que Jesus veio para a Galileia. A Galileia é um mundo de pluralidades. Então, se fala muito, já pegou moda falar de pluralidades, de diferenças, um mundo plural, de diversas culturas religiosas, humanas. Já é moda dizer assim, praticamente. E a Galileia é um mundo onde é aquela parte geográfica na qual existiam vários tipos de cultos religiosos, vários tipos de entidades, divindades que eram cultuadas por várias pessoas. Então a diversidade cultural religiosa também existia na Galileia. E o que foi que Jesus disse para esse pessoal? Olha, eu valorizo. Não que Jesus desvalorizasse. Mas ele não falou, eu valorizo tudo isso aí, tudo é igual, basta o que vocês fazem, bastam os cultos que vocês têm, certo? Basta aquilo que vocês têm. O que vocês têm já distanciam vocês do pecado, já é o suficiente para colocar vocês em uma profunda e verdadeira comunhão com Deus. Tudo que vocês têm aí é bom. Tudo que vocês fazem já levam vocês. E o que foi que Jesus disse? Arrependei-vos. Cumpriu o seu tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem é o Evangelho? Ele. Ora, se não houvesse necessidade de ninguém aderir a Jesus Cristo, que é um só, se não houvesse necessidade de a humanidade aderir a uma religião que é uma só quando eu digo que vem de cima para baixo, porque o Jesus Cristo desceu do céu, inclusive na segunda carta de Pedro de hoje, até desceu à mansão dos mortos para instaurar o reino de Deus a eles. Então, se não houvesse essa necessidade de ninguém aderir a Jesus, de ninguém conhecer a única e verdadeira religião que ele fundou, de congregar nessa religião que ele fundou, então Jesus não precisaria nem se ter dado ao trabalho de nascer de uma mulher, de passar pelo deserto, de ser tentado pelo demônio e vencê-lo. Não teria se dado o trabalho de pregar o Evangelho, de morrer e de ressuscitar. Não teria nem dito, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por falar em conversão, existem abordagens, discursos perigosos que falam o seguinte: olha, você só se converte a Jesus Cristo verdadeiramente se você se converter à sociedade. Não, o Evangelho está dizendo bem claro: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos a Jesus Cristo, não é a sociedade. Porque a sociedade, seja lá qual for, algumas sociedades podem estar imbuídas, cheias de princípios contraditórios ao Evangelho de Jesus Cristo. E aí, vai se converter à sociedade? Não é a gente se adequar à sociedade. Somos nós nos adequarmos a Jesus Cristo. A sociedade deve se adequar a Jesus Cristo. Mudar de vida, mudar o seu comportamento. E aí sim, depois tudo mais, em questão política, em questão social, em questão econômica, tudo depois melhora, fica em ordem. Deu para entender? O critério da conversão não deve ser a sociedade, porque nem todo ser humano ainda, nem todo grupo social ainda tem padrões ou tem um estilo de vida de acordo com a vontade do Pai.
Mas é preciso, dizem alguns teólogos, alguns abordam, alguns clérigos também dizem isso, alguns leigos, é preciso um comprometimento com a transformação social, certo? Os filhos das trevas estão comprometidos com a transformação social. Existem muitos filhos das trevas comprometidos em transformar a sociedade em um caos. E aí? Não é melhor definir esse discurso? Primeiro, uma conversão interior a Jesus Cristo, de cada um, de cada individualidade, de cada grupo social. E convertendo-se a Jesus Cristo, muda-se a moralidade, o comportamento, que é algo muito pouco discutido, quase nada aprofundado em textos que só se preocupam em falar da situação social, econômica e política. Então, é a conversão a Cristo Jesus mudando o comportamento da vida de pessoas, de indivíduos e grupos sociais, que a sociedade fica mais harmonizada, mais em ordem. E isso também vai se refletir, não seja por isso, no campo econômico, cultural, político. Entenderam? Então, é isto. Somos nós que devemos nos adequar ao Evangelho e não o contrário. Transformar a sociedade, sim, mas com os valores do Evangelho de Jesus Cristo, a partir de uma conversão interior. Eu quero ler para vocês o hino das vésperas de amanhã, da festa da Cátedra de São Pedro. O que se diz isso aí? Desde o século IV, né? A festa da Cátedra de São Pedro é celebrada neste dia, no caso de amanhã, em Roma, como um sinal da unidade da Igreja fundada sobre o apóstolo. Eu vou ler aqui para vocês o hino das vésperas de amanhã. Pescador de homens te faço. Isso é Jesus dizendo para Pedro. Ouvistes, ó Pedro de Deus, redes e remos deixando, ganhaste as chaves dos céus. O que quer dizer chaves do céu? Poderes para ligar e desligar. Poderes que fazem o ser humano estar em comunhão com Deus e poder para poder detectar quando o ser humano não está em comunhão com Deus. Parece absurdo? Não, Deus quis assim. Absurdo existir pessoas que ainda não queiram comunhão com Deus, e existem. Certo? Negando Cristo 3 vezes, o hino continua, 3 vezes clamas amor. Aí muitas pessoas podem questionar, falar de Pedro não é falar do Papa também? Hoje em dia, sim, de certa forma, é também falar do Papa, com certeza. Mas o Papa não é infalível? O que significa essa infalibilidade? Depois a gente vai chegar lá. Nós vimos aqui e podemos pesquisar no Evangelho de João que Cristo realmente nega Jesus Cristo 3 vezes. Negar Jesus Cristo é pecar contra ele. Então como é que ele é infalível? Vamos chegar lá para entender essa questão. O fato é que Pedro falhou, pecou, e 3 vezes clama amor. Jesus Cristo o perdoou. Mesmo ele tendo pecado, o Pedro tendo pecado, Jesus o perdoou e o torna do rebanho de Jesus Cristo, Pedro, como mestre e pastor. Mestre é aquele que ensina e pastor é aquele que cuida. És pedra da igreja, Pedro. Sobre ti se constrói, vence as forças do inferno, e quais grãos de Cristo nos moe. Moer é praticamente triturar. E não se iludam, não. Quem opta pela santidade, quem opta pela unidade, quem opta pelo caminho de Jesus Cristo, convertei-vos a Ele, é triturado. Passa pela prova para saber se realmente é isso que quer. Deus sabe os caminhos pelos quais permitir a aprovação para cada pessoa. Então é na dificuldade, na provação, na tentação, assim como Jesus foi tentado no deserto,
Então, no deserto das dificuldades e tentações da vida, é que se prova quem realmente, nos seus discursos, na sua vida, procura a comunhão com Deus e a unidade com a igreja. A vida de santidade. Quando no mar afundavas, quando Pedro estava afundando, o Salvador deu-te as mãos, Jesus deu as mãos. Lembra aquela passagem? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou porque tiveste medo, né? Com as palavras da vida, confirma agora os irmãos. Ao Cristo Rei demos glória, rendamos nosso louvor. Voltando à terra, ele encontre um só rebanho e pastor. É o desejo de Jesus Cristo de que ele encontre na terra um só rebanho e um só pastor. Mas hoje, misericórdia. Várias igrejas, várias dissidências, várias divisões. E nós cristãos precisamos fazer o máximo possível para unir essas divisões. Vamos ter que enxugar. Ou melhor, vai ser necessário um enxugamento. Raiz Santos Real. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou mostrar para vocês aqui um material para explicar o que significa esta infalibilidade papal. Estamos na reta final desta live, tá? Temos aí o dogma do papado. Na Constituição Pastor Eternos, Pio IX recorda a oração de Jesus, para que os seus discípulos sejam uma só coisa, né? Pedro e seus sucessores são um princípio imutável e fundamento visível da unidade da Igreja. Jesus Cristo é só um, minha gente. Porém, ele deixou uma linha para que nós possamos identificar este elo que nos leva a uma comunhão segura para com Cristo Jesus. Pedro e seus sucessores. Bem-vinda, Anitta! Louvado seja Deus pela sua vida. Vou deixar essa live salva para que você possa assistir inteiramente, certo? Temos aí o princípio imutável e o fundamento visível da unidade da Igreja. Por isso, declarou solenemente: proclamamos e afirmamos, com base nos testemunhos do Evangelho, que a primazia da jurisdição sobre toda a Igreja de Deus foi prometida e conferida pelo Senhor Jesus Cristo ao beato apóstolo Pedro, de modo imediato e direto. Então, Jesus Cristo conferiu a Pedro as chaves do reino do céu. Nós conhecemos aquela passagem, não é? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o príncipe dos pastores e grande pastor de todas as ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, instituiu no beato apóstolo Pedro, deixa eu baixar um pouco aqui, né? O apóstolo Pedro, para tornar contínuas a salvação e o bem perene da igreja. Perene é constante, sempre eterno, né? É necessário, por desejo de quem o instituiu, que dure para sempre na igreja, que, fundada sobre a rocha, permaneça firme até o fim dos séculos. É muito fácil nós questionarmos a parte humana da igreja. O Papa, os bispos, os padres, os leigos são seres humanos, eles não são infalíveis. É algo polêmico entendermos essa infalibilidade papal, mas nós vamos chegar lá. Só que nós estamos esquecendo que isso foi vontade de Jesus Cristo. Então, o que o Deus fala, ninguém pode impedir. Se Jesus instituiu essa igreja e ele prometeu que ele vai ficar até o final dos tempos, é porque ele tem poder para fazer essa igreja única dele permanecer até o final dos tempos, mesmo com todas as falhas, mesmo com todos os pecados humanos. Entendamos, não é a nossa perfeição ou não
o nosso mérito ou não, que vai fazer com que a igreja fique até o final dos tempos. É a palavra de Jesus. É a promessa de Jesus Cristo. E o que Jesus promete, ele cumpre. O que Deus promete, ele cumpre. Disso resulta que quem suceder a Pedro nesta cátedra, em virtude da instituição do próprio Cristo, obtém a primazia de Pedro sobre toda a igreja. Todos, pastores e fiéis, de qualquer rito e dignidade, estão vinculados sob ele, sob Pedro, o Papa, pela obrigação de subordinação hierárquica e verdadeira obediência, não apenas nas coisas que se referem à fé e aos costumes, mas também nas concernentes à disciplina e ao governo da Igreja no mundo inteiro. Devemos obediência a Papa e a bispos? Sim, nas coisas que se referem à fé e aos costumes. Que costumes são esses? Comportamentos cristãos. Que disciplina é esta? Sacramentos, nossos direitos e deveres que o Código de Direito Canônico nos apresenta. Fora disso, não devemos obediência a Papa e a Bispo, entenderam? A nossa obediência a Bispo e a Papa não é absoluta, não é em qualquer coisa. Fiquemos atentos, porque nem tudo o que se possa dizer ou fazer vindo da hierarquia é algo que devamos obedecer. Se eles nos dizem, se eles nos orientam a algo que está de acordo com a fé, algo que está de acordo com os costumes e a disciplina cristãs, aí sim devemos obedecer. Desta forma, tendo salvaguardado a unidade da comunhão, da profissão da mesma fé com o Pontífice Romano é o Papa. A Igreja de Cristo será um só rebanho, sob um único sumo pastor. Aí vemos aqui a questão do magistério infalível do Papa. No que consiste esse magistério? Eu vou dar um pulo aqui para ir mais direto ao ponto. Proclamamos e definimos o dogma revelado por Deus de que o Pontífice Romano, quando fala ex cátedra, o que significa isso? Cátedra no popular quer dizer cadeira. Quando o Romano Pontífice assume o ensinamento, o ofício mais sagrado do ensinamento, para definir algo como dogma de fé, ele está exercendo o seu cargo supremo de pastor e doutor de todos os cristãos. E em virtude do seu supremo poder apostólico, define uma doutrina sobre a fé e os costumes, vincula toda a igreja pela divina assistência prometida pela pessoa do Beato Pedro. Além do mais, goza da infalibilidade com a qual o Divino Redentor quis que sua igreja fosse acompanhada ao definir a doutrina da fé e os costumes. Então, a infalibilidade, seja bem-vindo, Isídio, Paz de Jesus, meu irmão. Um abraço aí para Cláudia, todo o pessoal da Renovação Carismática Católica daí de Teolândia, certo? A infalibilidade do Papa, minha gente, é em matéria de fé e costumes, ou seja, doutrina, tá? Quando ele pronuncia algo dentro da doutrina da fé, quando ele ensina de acordo com a doutrina da fé, e quando ele ensina algo sobre comportamento, como viver, costumes quer dizer isso, vivência, comportamento, moral, certo? Então, a infalibilidade do Papa está nisto aí, prestem bem atenção. Quando o Papa dá alguma opinião, e isso pode acontecer e já aconteceu, quando ele dá alguma opinião sobre política, sobre economia, sobre algum aspecto social, mas nem sempre ele acaba consultando a doutrina, nem sempre ele consulta a moral católica, ou às vezes esquece, ou às vezes pode acontecer que no seu coração ainda existe alguma dúvida. Então, quando ele dá uma opinião, ele pode falhar, ele pode errar. E aí, a gente vai obedecer a tudo, crer em tudo que ele diz? Não. E devemos e temos o direito de questionar o que um Papa diz e faz quando é apenas uma opinião pessoal,
e que não expressa o ensinamento da fé e dos costumes cristãos católicos? Sim. Isto é rebeldia em relação ao Papa? Não. Isso significa consciência da nossa identidade. Nenhum membro da Igreja, nem o Papa, nem o último dos batizados, nem o menor dos batizados, está fora do critério de ser fiel, da obediência, da fidelidade à doutrina da fé e dos costumes. E como é que eu vou saber se eu estou sendo fiel ou não? Estude. Não existe outro caminho. Pesquise, estude, se aprofunde e procure alguém fiel para te ajudar a interpretar corretamente a doutrina e a moral católica. A infalibilidade não é dada ao pontífice romano como a uma pessoa em particular, mas enquanto cumpre seu cargo de pastor e mestre de todos os cristãos. Eu vou dar um pulo aqui para a Lumen Gentium, que nos explica um pouco melhor. Deixa eu ver aqui. A infalibilidade, está vendo aí o catecismo? Proclama. Quando é que acontece essa infalibilidade? Quando se proclama um ato definitivo, com um ato definitivo, uma doutrina respeitante à fé ou à moral. Tá? Isto é infalibilidade. O Papa pode emitir uma doutrina? Pode. Mas nós precisamos saber e precisamos averiguar se essa doutrina respeita a fé e a moral. Se respeita, então é infalível. Se não, continuemos respeitando o Papa, mas precisamos também nos manifestar. Tá? O que mais aqui? Vamos para a Lumen Gentium, né? Aqui não está muito claro não, mas eu vou ler para vocês. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no colégio episcopal, quando este exerce o supremo magistério em união com o sucessor de Pedro. Quando o Romano Pontífice expõe ou defende a doutrina da fé católica como mestre supremo da Igreja Universal, então ele está expressando a sua infalibilidade. Aí depois diz assim: a estas definições nunca pode faltar o assentimento da Igreja. A estas definições. Quem entende de português sabe que a estas não engloba tudo. Então existem definições e existem outras definições. Quando o Papa dá uma opinião sobre alguma coisa que está fora da moral católica, fora da doutrina católica, quando ele vai emitir um pensamento sobre política, sobre sociedade e economia, ele corre o risco sim de fazer uma interpretação errada e até perigosa. Nisto ele falha. Mas quando ele procura se pronunciar a respeito da doutrina da fé católica, dando ensinamento pertinente a ela, de acordo com ela, quando ele dá um ensinamento sobre moral católica com muita pertinência ao magistério sagrado, concernente ao magistério sagrado, então ali ele é infalível. Infalibilidade é no sentido de ensinar com segurança a doutrina e a moral católicas. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. O Papa pode pecar, sim, como um ser humano, como Pedro, que negou Cristo 3 vezes. Tá? Então, pessoalmente, ele pode cometer atos errados, mas quando ele vai usar do discurso, quando ele vai abrir a boca ou usar da sua caneta para escrever alguma coisa e emitir um ensinamento em matéria de doutrina e em matéria de moral, desde concernente ao magistério sagrado,
então ele é infalível. Certo? Aí temos o Código de Direito Canônico, tá? O Código de Direito Canônico. Deve-se crer com fé divina e católica em tudo que contém na palavra de Deus escrita ou transmitida, ou na tradição. Deve-se firmemente aceitar e acreditar também em tudo que é proposto de maneira definitiva pelo magistério da Igreja, em matéria de fé e costumes. Tá bom? Aí depois se diz, no cânone 751, chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica. Dúvida a respeito dela. Apostasia, o repúdio total da fé cristã. Cisma, recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Agora, voltando para mim, como é que volta aqui, minha gente? Bom, aqui já achei. Voltando para mim, olha bem, está existindo muita polêmica sobre a campanha da fraternidade. Neste pontificado do Papa Francisco, nós podemos ver muitos católicos aí se levantando, fazendo reações a posturas do Papa Francisco, a posturas da CNBB, campanha da fraternidade, por exemplo. E é preciso esclarecer as coisas, o que é comunhão e o que não é, o que é rebeldia e o que não é, o que é ecumenismo e o que não é. Questionar um bispo, questionar um papa não quer dizer rebeldia contra eles. Se nós questionamos, sabendo o verdadeiro sentido daquilo que os documentos nos dizem, a palavra nos fala, então isso é cristão e até santo e é devido, porque nós somos batizados para anunciar e denunciar também. Certo? E o Papa é infalível quando ele é fiel ao magistério sagrado, à tradição sagrada, definindo dogmas, se pronunciando em matéria de fé e moral católicas. Certo? E nós precisamos estarmos atentos a muitas ideologias que existem. Gente, quando a gente vai falar do mal e do joio, não vamos pensar fora da igreja não, viu? Vamos pensar dentro da igreja, porque sempre o pior inimigo não é o de fora, é o de dentro. Tá? Satanás, ele se meteu na vida de Adão, se meteu na vida de Eva, se meteu na vida de Jesus Cristo, se meteu entre os discípulos, entre os apóstolos. Olha Judas Iscariotes. Então, o mal é algo que nós precisamos combater, mas olhando muito mais, dando muito mais atenção a dentro da igreja. É histórico isso. Quer a gente queira, quer não. Existem pessoas de fora da igreja que nos perseguem? Existem. Precisamos respeitá-las. Precisamos amá-las. Mas também nós precisamos na frente dela, assim como elas têm coragem de nos atacar, temos o direito, o dever de ter coragem de defender também a nossa fé, sem perder o respeito. Porém, os piores inimigos é o de dentro. O que mais estraga ao corpo não é o ataque de fora, porque nós podemos com muita facilidade identificar, com muita facilidade até mesmo nos precaver para resistirmos, para nos proteger. Carlos Silva, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Mas o mal pior é de dentro do corpo. O que estraga o corpo de Cristo Jesus, mas não é o mal que vem de fora, é o mal que está dentro. Sempre o que está dentro do corpo pode ser muito mais perigoso do que o mal que está fora, porque o que está fora é mais fácil da gente ver e é mais fácil de nós nos prevenirmos.
mas de dentro é preciso uma análise com calma. Não é assim para detectar um câncer? Não é assim um exame, uma análise? Isso requer tempo, requer dias para depois ver o resultado. A mesma coisa nós. Nós precisamos de muita perspicácia, de muita sabedoria para identificar os males que existem, quer a gente queira, quer não, mas existem dentro da igreja, dentro da hierarquia, entre leigos, entre religiosos, dentro das pastorais, das paróquias, enfim. Existe o trigo, claro que existe o trigo. Existem muitos seres humanos nessa igreja realmente querendo a santidade, realmente entendendo o verdadeiro sentido do cristianismo que os documentos oficiais da igreja nos apresentam, certo? Mas existem também teólogos, clérigos, leigos, que leram, estudaram, mas não nos apresentam uma abordagem fiel de interpretação dos documentos da igreja. Aí é que está o mal. E uma interpretação errada nos leva a uma postura errada, longe, distanciada do real desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Próximo dia 19 de março, provavelmente eu farei uma live oracional sobre São José. Amanhã mesmo eu posso fazer uma live oracional da festa da Cátedra de São Pedro. Hoje foi um pouco mais de informação. E amanhã mesmo, a partir das 5h30, eu vou estar... 6h30 é melhor, né? Eu vou estar orientando a nós como rezar as vésperas, as laudes, uma oração das horas, tá? Festejando a festa da Cátedra, comemorando a festa da Cátedra de São Pedro. Mas vamos terminar aqui com uma oração já de amanhã mesmo. Oremos, né? Concedei ao Deus Todo-Poderoso que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu convido a você a dar uma olhadinha na minha bios, tem alguns livros ali que vocês podem adquirir pela Amazon. Um é um comentário, é um livro fictício, mas recheado de teologia, de filosofia, que nos ajudam a ter uma postura mais equilibrada em nossa vida humana, mais feliz. Você pode adquirir o e-book por menos de R$17, um e-book, todos dois menos de R$17, tá? Um tem 39 páginas e o outro aproximadamente 13 páginas. E se você quiser a versão impressa, que é um pouco mais caro, você também pode conversar comigo no meu direct. Eu estou lançando livros pela Amazon, e-books, cujo intuito é dar formação para o bem humano, para o nosso crescimento humano e também religioso. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.